A gente vê essa figura em todo lugar, né? Em presépios, vitrais, obras de arte. São José é, com certeza, uma das figuras mais conhecidas da fé cristã. E, ao mesmo tempo, uma das mais misteriosas. Quem ele foi de verdade, sabe? Além daquela imagem silenciosa que a gente costuma ver, é isso que vamos investigar hoje. E é aqui que a coisa fica realmente intrigante. Pensa só, as escrituras não registram uma única palavra dita por ele. Nenhuma. Zero. E mesmo assim a importância dele é gigantesca. A grande questão é, como isso é possível? Como o silêncio de alguém pôde gerar uma influência tão poderosa? Para a gente começar a entender esse paradoxo, a gente precisa ir direto na fonte. O que a Bíblia realmente conta sobre ele? E o que a gente descobre é que a história de José não é contada com palavras, mas sim através das suas atitudes. É aí que as pistas começam a aparecer. O ponto de partida para a gente entender o caráter dele está numa descrição bem simples, mas muito forte. Homem justo. É assim que os evangelhos o chamam. Ele também era da linhagem do rei Davi, o que era super importante para as profecias da época. E ser justo, naquele contexto, queria dizer muita coisa, viu? Significava ter uma fé profunda, ser correto, íntegro, inabalável. E a gente vê essa justiça na prática em 3 momentos que definem tudo. Primeiro, o sonho. Quando ele descobre a gravidez de Maria, um anjo aparece e explica a situação. A reação dele? Obediência imediata. Sem questionar. Depois a fuga. Outro aviso em sonho, dessa vez sobre o perigo do rei Herodes. De novo, ele simplesmente age e leva a sua família para a segurança no Egito. E por fim, a oficina. A vida dele como um carpinteiro, trabalhando duro para sustentar a família e ensinar seu ofício. Em todos esses momentos, a resposta é a mesma. Ação, não palavras. E foram justamente essas ações que, com o passar dos séculos, fizeram a igreja começar a decifrar a profundidade das virtudes dele. E esse entendimento todo deu origem a vários títulos, e cada um deles revela um pedacinho do papel de São José no cristianismo. E olha que curioso, a própria profissão dele se tornou uma parte fundamental da sua santidade. Ele era um carpinteiro, um trabalhador. Foi com o suor do seu rosto que ele sustentou a Sagrada Família. E só isso já deu uma dignidade incrível para o trabalho do dia a dia, para o trabalho mais simples. E é exatamente por isso que ele é conhecido como o modelo dos trabalhadores. A vida dele mostrou que qualquer trabalho, por mais humilde que seja, pode ser um caminho para a santidade se for feito com amor e dedicação. Mas talvez o papel mais marcante dele seja o de guardião. Ele protegeu Maria e Jesus de perigos reais, perigos de vida ou morte. A partir daí, a teologia faz uma analogia muito poderosa. Se ele foi o guardião daquela pequena família em Nazaré, que era o núcleo da futura igreja, então ele também é o protetor de toda a grande família da igreja hoje. Essa ideia foi ganhando tanta força que culminou em seu título mais grandioso, que foi proclamado oficialmente lá em 1870, patrono da Igreja Universal, um protetor para todos os fiéis. E a lista de títulos não para por aí, e cada um deles vem de uma parte da vida dele. Protetor das famílias, claro, pelo seu papel de pai e esposo. Esperança dos enfermos, pela sua compaixão. Tem até o poderoso terror dos demônios, por causa da sua santidade e autoridade espiritual. E padroeiro da boa morte, pela crença de que ele morreu ao lado de Jesus e Maria. Agora, é bem interessante notar que essa admiração toda não surgiu do dia para a noite. Foi um legado que foi crescendo, sabe, se aprofundando ao longo dos séculos. E entender como isso aconteceu diz muito sobre a própria fé. Foi um processo bem gradual. Lá nos primeiros séculos, a veneração era mais discreta. Aí, na Idade Média, algumas figuras importantes, como São Bernardino de Sena, começaram a falar mais sobre ele. Mas o ponto da virada mesmo veio no século XVI, com Santa Teresa de Ávila. Depois disso, os papas vieram com os reconhecimentos oficiais, consolidando de vez o lugar dele na igreja. E aqui está a chave que, de certa forma, destravou essa explosão de devoção. Essa frase de Santa Teresa de Ávila foi transformadora. Porque não era uma teoria, sabe? Era uma experiência pessoal. Um testemunho de que a intercessão dele era real, poderosa e constante. O impacto dela foi gigantesco. Pensa só, ela não apenas afirmava que nunca um pedido seu a São José tinha ficado sem resposta, como também colocou todas as suas fundações, todos os seus conventos, sob a proteção dele. Isso gerou uma onda de confiança que se espalhou como fogo por toda a igreja. Ok, então, com tudo isso na mesa, a gente pode finalmente voltar para a nossa pergunta lá do começo. Como um homem que nunca disse uma palavra se tornou tão importante? É hora de juntar as peças desse quebra-cabeça. E aqui está a resposta, que é até meio surpreendente.
O silêncio de São José não era um vazio, uma ausência. Era um silêncio cheio de atenção a Deus, cheio de fé e de prontidão para agir. A importância dele não existe apesar do silêncio, mas sim por causa dele. A teologia tem até um conceito para ajudar a explicar isso: a intercessão paterna. A lógica é bem direta, na verdade. Pela intimidade única que ele teve com Jesus como seu pai aqui na Terra, a proximidade dele no céu também seria especial. E por isso, existe essa crença de que Deus atende de forma muito generosa os pedidos feitos por meio dele. No fim das contas, o grande legado de São José é o da força silenciosa. Uma vida em que a fé não precisava ser dita em discursos, porque ela era vivida em cada gesto. No trabalho, na proteção da família, na obediência total a Deus. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, que vai muito além da história dele. Qual é o verdadeiro poder de uma vida que é definida não pelo que a pessoa diz, mas simplesmente pelo que ela faz? É algo para se pensar.